Parece que esse gajo já está. Ok. E aí, companheiros do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo ao programa Soltar a Língua com a Giraffe Rosa. Como dissemos, domingo sim, às 15 horas, traremos temas de conteúdo e de interesse social. Hoje, por questões superiores, não podemos iniciar às 15. Mas, enfim, nunca é demais, só era quem trabalha. Enfim, hoje vamos falar de um tema muito importante. Emprego versus experiência. O Ashraf Costa, ele vai tirar algumas informações. Ashraf Costa, mais uma vez, bem-vindo ao programa. Muito boa tarde a todos, e boa tarde a si, Capa Malman. Saudar todos os nossos seguidores e, entre outras pessoas que nos acompanham a esta hora. Ok. Emprego e versus experiência. O que é que lhe diz isso? De uma forma resumida, emprego versus experiência. O que é que lhe diz? Bom, eu percebo que emprego é aquilo que todos nós queremos, né? Que é trabalhar de forma a termos um retorno, que é rendimento, não é? Okay. E, em contrapartida, encontramos uma dificuldade que é só tem acesso a emprego, ou por algumas vezes só tem acesso a emprego quem tem experiência. Okay. E que essa experiência acaba sendo uma barreira, né, para muitos que pretendem entrar nesse mercado de emprego. Ok. Tomando em conta que para ter um emprego, certamente é preciso ter estudado. Claro. Como analisa a qualidade de ensino em Moçambique para que possamos ter essa experiência? A qualidade do ensino, podemos avaliar aqui que ela é boa, Ok. sendo esta aprovada pelas entidades competentes de como este ensino deve ser. Okay. Sendo que este ensino está aprovado e é aquele que o Estado ou Moçambique, as entidades intervenientes nessa formação, né, aprova, vamos dizer que é uma qualidade, mas há um porém, né? Aquilo que precisamos ter para fazer isso. Certo. Para nós termos experiência, precisamos de uma formação sim, mas na mesma formação precisamos que sejamos trabalhados a adquirir essa experiência que o mercado vai nos cobrar. Ok. Tomando em conta a falta de material escolar, o ensino, nós em Moçambique aprendemos com slide, concretamente nas faculdades, aprendemos com slides. Será que os slides faz com que nós consigamos ter aquela experiência necessária? Eu suponho que não. É uma componente, é uma fase em que geralmente os professores consideram uma parte, uma cadeira ou um curso formado por teoprática, não é? Em que na sala com slides consideraríamos teóricas, não é? Em que falta a parte prática, que seria o fazer aquilo que estava no slide. Ashraf Costa, há um tema muito importante, tomando em conta a dedicação de um estudante. Qual é o papel fundamental de um docente, professor, em relação aos seus educandos? Visto que um aluno dedicado, só que não consegue adquirir aquela nota necessária para aprovar, mas tem aqueles menos dedicados e consegue ter boas notas usando aquele nosso sistema Way. Como professor, como é que eles lidam com isso? Pensando nessa ideia. Nós já trouxemos aqui mesmo, em Soltar a Língua, que era suposto que os professores conhecessem os seus estudantes. Eles, como professores, deviam saber que o Ashraf é dedicado, é fraco nisto, em que as notas do Ashraf refletem realmente aquilo que ele é. Obviamente que em muitas instituições ou em muitos cursos podemos encontrar sim estudantes que não conseguem ter aquilo que é a nota desejada. Seriam por aí 10 valores por outras, né? Em outras instituições. 10 valores para poder ter acesso à sala do exame, por aí fora. Mas há sim aqueles estudantes que começa o semestre, termina, nunca fez nada. Só vimos o trabalho desse estudante no dia do teste. Estamos a entregar testes e esse é o Maza. Espera.
Ashraf Costa, o Maumani é dedicado, Sim. certo? Só que em contrapartida, ele consegue ter 8 valores. E aquele estudante, no processo da avaliação, o Maumani está preocupado em responder aquilo que ele sabe. E quando olha para o colega, aquele que menos é dedicado, está para fazer um past copy, porque tem informação que vem de fora. E ao entregar o teste, o Maumani tem 8 valores e aquela pessoa menos, entre aspas, menos dedicada, tira 16 valores. Como é que esse Maumani vai continuar com essa força de dedicar-se ao estudo e não entrar nesse complô? Eu, como estudante, Ok. já senti isso que você me coloca como questão agora. Em que o esforço que eu dava era 100%. E, por vezes, você ouvia a docente elogiar um estudante que ele mesmo não conhece. Só conhece o nome porque é seu estudante. Mas aquilo que eu empenho, o que é empenho? Nós temos cadeiras ou temos cursos que se discute conhecimento. Na universidade nós não recebemos conhecimento. Conversamos, discutimos conhecimento. Ok. Há um estudante que entra num curso, só responde quando é apontado pelo dedo. E se é que responde aquilo que se deseja. Ok. Você, como um estudante qualquer, estão a colocar um tema. É para discutir o tema. Você traz aquilo que é a sua percepção. Discute. Mas, olha, Maumani, no dia do teste, se esforçou ao máximo. Dele. Explorou. Mas porque ele, na verdade, usa seu conhecimento e aquilo que estuda, consegue uma nota inferior àquilo que é desejada. E outro que usa conhecimento externo, memórias auxiliares, como se diz por aí, já tem acesso a 20. Então, é esse o problema de professores que têm a obrigação de conhecer seus estudantes. Ok, Ashraf. A obrigação de decorar a informação, os slides, o material exatamente, ao responder os testes, colocar a resposta taxativamente que existe ali no material de apoio? Penso que não. Penso que não é obrigatório Ok. você ser uma máquina de memória para poder transcrever na folha. E é o que acontece em Moçambique. E isso, não sou a pessoa correta para dizer que está errado, mas penso eu, é uma opinião pessoal, que não, mas a pessoa pode mostrar, usando palavras dele, que ele entendeu do que se trata. Por exemplo, tem uma questão qualquer que diz que a topografia é a ciência que estuda o relevo. Sim. É uma questão. É a resposta científica. E o estudante diz que a topografia é a ciência que estuda a descrição do relevo. Do relevo, você já vê? Está correto ou estarei errado? Você não está errado, porque tem palavras-chave. Ok. Numa afirmação científica, você pega palavras-chave. Ok. Se garantires trazer aqui 3 palavras-chave de uma definição, de um conceito, de alguma coisa, é que você entendeu. Ok. Só usou suas palavras para dar conexão. Então, não há necessidade de obrigação de decorar a informação. Não é para decorar vírgulas e acentos, todos conectores de uma frase desenhada. Por isso que tem vários autores. Encontras bons docentes, ou alguns, né? Dizem, defina usando palavras, suas palavras. Não estão a dizer que você tem que trazer um conceito novo. Certo. Estão a dizer que use este conhecimento que tem, não é? Que adquiriu aqui na sala, e traga uma afirmação para dizer que um bom professor ainda diz: esta afirmação foi tirada de algum papel. Você não pode decorar 4 linhas taxativamente. Certo. Na verdade, dentro disso, qual é o dever de um professor? Sabendo que o aluno X, apesar que a questão é a mesma da parte inicial, tipo a valorização. Porque muitas das vezes os estudantes trazem informação do seu dia a dia. Quando é que esse estudante deve ser valorizado quando traz essa componente do dia a dia, do seu cotidiano, em relação àquilo que é dado na escola? Visto que há uma simbiose, há uma ligação entre o cotidiano e a aula dada na escola. Aquilo que nós vivemos nos permite ter um conhecimento
mas embora não seja científico. Aquilo que nós chamamos de conhecimento empírico. Certo. Se você tem um conhecimento empírico, te permite relacionar ou começar a processar alguma coisa científica. Certo. Aquilo que nós vivemos todos os dias pode nos auxiliar, sim, na aquisição de um conhecimento. Isto é como se tivesse alguém, um conhecedor da matéria, sem parte teórica. Um que sabe fazer alguma coisa, mas nunca vai te escrever o que ele fez. Ashraf Costa, na tua ótica, existe diferença dos estudantes formados em Moçambique e estudantes formados ali fronteira? Não posso dizer isso taxativamente, mas dependendo do sistema de ensino de cada esse sítio ou cada esse país, pode existir diferença. Ok. Suponho que existem países que cursos práticos da engenharia, por exemplo, eles nunca tratam no gabinete. Gabinete é para fazer relatório. Ok. Estão toda hora no terreno. Aprenda estragando. Certo, certo. Então, se no meu país formamos pessoas na sala e depois vamos ao terreno para consolidar, isso torna algo diferente. Visto que os estudantes moçambicanos que ganharam bolsa de estudo, fala um pouco de bolsa de estudo. Quando é que um estudante pode adquirir? Quais são os parâmetros para ter bolsa de estudo? Pela informação que eu tenho, Bolsa de estudo. bolsa de estudo, para a informação que eu tenho, há condições, por exemplo, para fazer mestrado, assim como licenciatura. Ok. Há notas, há padrões que você tem que ter conseguido alcançar durante a sua formação anterior para poder ir ao ensino superior. Por exemplo, quero fazer licenciatura fora de Moçambique. As notas têm que estar a partir de 14 valores. 14 valores. E conhecimento da língua inglesa. Agora, voltando aqui à questão, visto que aqueles estudantes que têm 14 valores são os que usaram o auxílio de memória, como é que lida lá no estrangeiro? Não posso precisar para essa questão, mas suponho que é um desafio. Eles conseguem andar, talvez vão viver assim também, não sei, não consigo dizer. É uma coisa que eu nunca estive a favor. Para mim sempre valeu a pena ter 10 e saber que esse 10 é meu. Está a ver o problema de um estúdio ao ar livre. Informar que estamos a fazer gravação a um estúdio ao ar livre, visto que hoje não é um dia nada bom para as gravações. Mas enfim, vamos continuar um pouco. Ashraf Costa, acha que o governo e instituições de ensino, neste caso, têm um papel preponderante para a experiência desse estudante, visto que nós estudamos no gabinete, com papéis, com slides. Sim. E quando vamos no mercado de emprego, temos lá problemas. O governo sim tem uma responsabilidade, as instituições também têm sua responsabilidade Okay. para esta formação, para esses quadros que eles pretendem formar, que somos nós. Qual é a responsabilidade do governo para mim? Eu entendo que o governo tem que desenhar políticas de obrigação das empresas grandes, isto é, tem grupos, né? A, B, C, por aí fora. Então, os grupos, essas empresas, têm que receber os estudantes. Ou seja, o governo desenha leis que permitem que esse devem receber estudantes. E, por sua vez, as universidades procuram essas empresas para dizer: nós vamos mandar estudantes desta área para vocês porque fazem esse trabalho. Então, quero dizer, por exemplo, há uma situação muito anômala, eu achei, quando diz que noutros países os estudantes aprendem errando. Exato. Por exemplo, aqui em Moçambique, se eu não me engano, há uma universidade qualquer, onde a faculdade tem a faculdade de agronomia. Todos os agrônomos são instruídos, ensinados na cidade. Como é que lida, visto que temos muita mata, temos muito espaço onde os agrônomos deviam estar lá para aprender, mas são ensinados na cidade. Acho que, se não me engano, estão aqui perto do Radisson Blu. Como é que lida? Como é que podemos ganhar essa experiência longe da nossa área de atuação? Bom, tenho um amigo
engenheiro agrônomo agora. Por acaso eu acompanhei a formação dele como amigo. Por sorte eles têm uma coisa que é no período das férias. Eles iam ao Boane. Tem um centro que eles estavam lá a formar-se durante o período das férias. Eles não passam as férias em casa. Talvez seja esse momento dele consolidar. Pensa, embora seria melhor se a formação deles fosse extremamente intensiva no terreno. Porque, sendo um agrônomo, na minha ótica, no meu pensamento, ele devia acordar, ver as plantas, ver o solo, ver os bichinhos andarem, ver a dificuldade do solo lá. Dormiu, acordou, ver tudo aquilo para poder tirar esse conhecimento empírico e ganhar conhecimento prático. Esse é material dele de cada dia a dia. Se forma um topógrafo, ele coloca a conviver com equipamento topográfico, esse é o material dele. Agora, se forma o topógrafo, ele coloca a conviver com caderno e papel, esse será assim topógrafo? Me lembro que nos anos passados tive uns estagiários de uma universidade qualquer, nacional, que haviam feito o 4º ano, estavam a vir estagiar, não sabiam o que era equipamento, não sabiam o que era um nível, e não sabiam estacionar. Um estudante do 4º ano tremia para pegar um aparelho. Como podemos eliminar essa faceta? Se fosse para dar conselho, eu diria o seguinte, que exploremos, Suas Excelências e senhor diretores de cursos, de faculdades, reitores, entre outros, exploremos o tempo das férias dos estudantes, não sendo possível colocar esses sempre no terreno a estudarem, no terreno. Coloquemos eles, no tempo de férias, nas empresas, nas instituições que lidam com as áreas de formação deles. Para que eles consigam consolidar o que adquirem na sala de aulas e no terreno. Porque o mercado, como se diz na gíria popular, está agressivo. Está agressivo. Nós, moçambicanos, acima de tudo, não estamos a conseguir competir com o mercado. Por isso que depois choramos, estamos a ver muita gente de fora a ocupar nossos cargos. E depois dizem que Moçambique não tem qualidade. Eu até ouvi um chefe, que não vou citar aqui o nome, a dizer, olha, a minha formação foi de Moçambique, Austrália, Suécia, por que ainda vamos para fora buscar alguém que só tem diploma de um único país? Que é um país nacional dele. E ainda estamos a validar o conhecimento dessa pessoa que só foi formada em um único país. Enquanto ele está a ser descartado com quantos diplomas? Com diploma de 3 países. Talvez podia acrescentar uma coisa. Será que as nossas universidades, institutos ou instituições de ensino têm dirigentes, pessoas meio visionárias que conseguem linkar instituições e empresas de atuação, de produção? Havendo força de vontade é possível. Havendo força de vontade, porque é uma questão de vontade. Decretar, escrever, reunir com as empresas e tal, dizer, olha, você por um ano tem que receber, no mínimo, 20 estagiários da nossa instituição, em que essa mesma empresa ganha. Por isso, tem uma mão de obra barata. Só está a preparar as pessoas, mas tem uma mão de obra barata. Então, os dirigentes, as instituições de ensino podem ir atrás dessas instituições para assinarem acordos. Esses acordos devem envolver ou não valores? Depende dos termos. Depende daquilo que os estudantes vão fazer. Há estudantes que vão estagiar e ganham dinheiro pelo estágio. Mas o nosso princípio, eu acho, não devia ser foco dinheiro. Estamos à procura daquilo que eles chamam
Know-how. Exatamente. E você vai juntar, sou licenciado, te dá um material, está a trabalhar com o material, está a falar teoricamente, explica, está a pegar o material fisicamente, está a fazer na mesma. Então, é por aí que eu penso. Talvez puder acrescentar, se o governo, não sei se está plasmado ou existe essa cláusula, Salom, se o governo, concretamente o Ministério da Educação, o Ministério de Ciências e Tecnologia e Ensino Superior, criasse uma lei, uma cláusula que diz todas as empresas que forem criadas em Moçambique têm a obrigação de, pelo menos em um ano, estagiar um aluno. Dependendo de classes, da primeira classe até terceira classe, no mínimo, deve, ao longo do ano, deve estagiar um aluno, sendo de valor, mesmo que seja de graça, é um valor. Da terceira classe até quinta classe, no mínimo, deve estagiar 5 estagiar, dependendo do que? Da sua área de atuação. E da quinta à sétima classe, deve no mínimo 5 ou no mínimo 7, sendo pagável ou não. Eu acho que, não sei se existe essa cláusula, porque me parece que muitas instituições estão mortas. Há uma separação de poder, a separação de poderes entre essas duas instituições. Óbvio. O que eu percebo é que as instituições é que procuram, vão até implorar as instituições de ensino, como uma universidade, por exemplo, é que procura uma empresa, não pela lei, Okay. pelo implorar, estou a pedir para parar meus estudantes, porque eu quero ser diferente. Não é? Então, esse só vai lá se lhe aceitam. Lhe aceitam, se lhe negam, negam. Tanto que, em algum momento, o estudante é que tem que procurar estágio pessoalmente. E acaba não tendo aquela valorização. E quando a instituição entende, porque você meteu uma carta que eventualmente alguém assinou, sim, porque é docente, é diretor do curso, mas porque não foi obrigação, não foi imposição. A instituição leva, a empresa, neste caso, leva 3 meses para responder. E quando chega lá para encontrar a resposta, agradecemos, valorizamos a vossa instituição, mas infelizmente nesse instante não estamos disponíveis para receber estagiários. 90 dias depois. Tomando em conta que cada instituição, empresa, nesse caso, é que conhece o nível e o grau de produção. Tendo esta lei plasmada de obrigatoriedade, quando houver condições, como é que essa empresa pode dizer sim ou não recebemos estagiários? Não sei se percebeu a questão. Perceba a questão. Se é uma lei, é para cumprir. Okay. Um exemplo prático é a situação em que o Moçambique está agora. O que foi dito, não pedir a opinião de alguém se podia ficar em casa ou não. Foi dito para ficar em casa. Uma lei, ninguém está em cima da lei, mas todo mundo está acima daquelas nossas palavras. Se a lei foi escrita e foi dita, significa que se nós vamos meter o pedido de estágio, a universidade manda o pedido de estágio, a empresa recusa, tem que dar uma justificação plausível, em que a mesma universidade vai analisar e dizer de fato tem razão. Agora, se não tem razão, tem outros processos que vai se seguir. Ou você está no nosso país e não quer contribuir para o desenvolvimento, ou você tem que fechar, porque foi uma lei. Porque visto que somos topógrafos, há muita empresa ou há muitas empresas em Moçambique no ramo de construção civil e há muitas instituições de ensino com muitos a graduar cada dia que passa, estudantes que não sabem nada. Mas há muitas empresas que contratam estrangeiros para virem trabalhar aqui em Moçambique. Bom, eles sabem alguma coisa como tal. Okay. O que falta aqui para nós, pelo histórico que eu tenho, é que os estudantes moçambicanos, quando vão ao exterior, acabam sendo os melhores. Okay.
porque nós temos uma bagagem teórica muito forte. Então, quando chegamos, encontramos coisas leves, nos colocam no terreno a trabalhar, é canja para nós. Está certo. Então, para dizer que nós temos capacidade de aprender, Ok. só precisamos de ser ensinado. A teoria tem que existir, é importante, e juntada com a parte prática. Colocar os estudantes a fazerem isto, serem diferentes. Nosso país pode parar de solicitar estrangeiros para vir fazer topografia, para vir implantar uma ponte. Mas porque teremos tido estudantes que são capazes, foram formados para isso. E o conhecimento vai se transportando de geração em geração. Há uma coisa que eu já verifiquei, Ashraf. Me parece que todos os bolseiros, todos os moçambicanos, ou todos os estudantes moçambicanos que fazem ou licenciam no exterior, quando voltam a Moçambique, servem de professores. Será que licenciar fora, o objetivo final é ser professor? Acho que não existe um cientista em Moçambique. Se estiver a falhar, perdoe-me, não sei se existe um cientista em Moçambique. Existem vários pesquisadores de certas áreas, vários de mérito. Eu conheço alguns. Esses pesquisadores trabalham, fazem trabalhos e publicam. É que para ter o grau de cientista é muito trabalho. Muito trabalho a nível de formação. Mas pesquisadores com resultados bons e publicados fora, que depois nós recebemos, existem vários. Mas o que ia me colocando é que é aquela questão que eu mesmo faço. Sim. O melhor profissional, afinal de contas, está onde? Está na universidade ou está na empresa? É uma pergunta que eu me faço. Quero ver o melhor estudante, enquanto esse que foi o melhor estudante na formação. Está na empresa ou está na universidade a dar aulas? Mas isso não vem aqui ao caso, mas o que eu queria dizer é que eles voltam para a docência, se calhar como um sistema de refúgio. É onde vão ser recebidos. Porque as empresas, entre aspas, nos últimos tempos temos problema de emprego como tal, mas aqueles que vão formar-se para adquirirem experiência para áreas práticas, eles continuam na área prática. Usam a docência como auxílio. Agora, há aqueles que de fato vão fazer mestrado para poder ter emprego na docência. Ashraf Costa, há um problema, ou há um erro, uma falha que eu acho. Não sei se vamos corrigir aqui. Todas as empresas que precisam de um quadro, de um indivíduo, um trabalhador, precisam recrutar, exigem experiência, 3 anos, 5 anos, visto que a maior parte deles aprenderam na carteira e não chegaram a fazer isso na prática. Como podemos ajustar essa situação? Essa é a tal barreira que nós comentamos quando começou o programa. O grande problema que se encontra é cobrar aquilo que não foi dado. Estamos a cobrar algo que não foi emprestado. Em outras palavras, estão a dizer que eu, como estudante licenciado ou ex-estudante da licenciatura, saí da universidade, não devo concorrer ao emprego, tanto que a mesma experiência vou adquirir em casa. E você vai levar 3 anos sem fazer nada. Porque estou à espera de 3 anos que depois vou chamar de experiência caseira. E está complicado então? Está complicado, está muito complicado mesmo. Você pede, porque há uma coisa, capa mamãe. Você vai numa empresa, eu mesmo já fiz isso, ir à empresa para pedir estagiar. Para poder ter experiência. Para ter tal experiência referida. Enquanto as universidades podiam assinar contrato com empresas de produção. De produção. Ao longo do ano, ao longo do curso, esses estudantes podiam ir adquirindo experiências nessas empresas. Ashraf Costa, numa universidade X, eu fiquei muito indignado na construção de um Instituto Confúcio, onde vai se ensinar chinês em Moçambique.
Numa instituição, numa universidade onde se ensinam os topógrafos, numa universidade onde se ensinam os engenheiros civis, construiu-se um edifício grande, gigantesco. Nem o estudante foi apreciar. Eu acho que isso não é grave. Há um comentário que eu sempre faço, que eu digo assim, eu para mim mesmo, só que tenho uma voz que se calhar não chega às pessoas que têm que chegar. É o peixe pequeno. Já agora sim, sou um peixe pequeno, mas já agora vou pedir mais uma vez. Ok. Não é justo, numa universidade, termos umas infraestruturas, ou uma universidade, assim como os institutos profissionais, infraestruturas estragadas, ok? Em que na mesma universidade, na mesma instituição, estamos a formar pessoas naquela área. É como se tu estivesse a formar aqui técnicos informáticos e manter computadores estragados aqui, ter uma oficina de computadores estragados que não se repara. E depois contrata uma empresa para vir reparar. Reparar. Se você está formando pessoas que fazem esse trabalho. Mas isso é falta de inteligência, é falta de visão futurista Nada. também. Falta de valorização do produto interno. Não porque há incapacidade, não é isso. Então é uma das coisas que faz com que na construção civil ninguém compra o varão nacional. Todos queremos varão sul-africano. Mas nós produzimos. Produzimos varão nacional para quê? Se nós não usamos varão nacional. Né? Então, são essas coisitas aqui que trazem problemas graves e trazem frustração para os visionários. Nós aqui avaliamos, olha, nós somos capazes de fazer aquela instituição, fazer aquele trabalho. Por que que a faculdade, eu gosto de ver engenheiros, tenho muitos amigos, a maioria dos meus amigos são engenheiros. Okay. Tenho amigos engenheiros de construção civil. Okay. Não é possível que nós nessa instituição tenhamos infraestruturas que carecem de reabilitação. Com engenheiros em formação. Internos. Por essa nossa conversa, vou lhe contar já agora. Conversava com um dos grandes docentes que eu respeito, que não vou citar o nome, por uma questão de valorização. Eu dizia, olha, docente, você como é grande, vai conversar com os mais grandes ainda. Que nós, como estudantes, estamos preocupados. Não é possível que um técnico profissional em engenharia civil, em construção civil, não saiba alinhar blocos. Eu disse isso. Não é possível. Porque este não é só para ir ver com o olho dele que este bloco está torto. Não, eu vou ser fiscal. Não é para ser fiscal, é para trabalhar. Colocar a mão na massa. Não, mas, Ashraf, pode cortar? Sinta essa vontade, mas o meu comentário tem que continuar. Ok. Eu disse isso muitas vezes, em que convertemos uma aula de 3 horas, eu em conversa com o docente. A boa é que o docente não me marcou, conversou comigo. Outro palpite que eu lancei, estamos a apostar a dizer que os moçambicanos são preguiçosos. É o que se diz por aí. Nós não somos preguiçosos, só queremos oportunidade para mostrar que nós somos capazes. Por que não fechamos as escolas secundárias de referência? Estamos a formar pessoas de 12ª que não são úteis. Então, praticamente, a 11ª, 12ª... Que experiência esse estudante da 11ª tem para trabalhar? Por que não eliminamos isso? 10ª classe feita. Vamos à orientação. E há outra coisa que eu fiquei muito indignado com o Ministério, não sei se é o Ministério da Educação, acho que comentei consigo, que tutela ensino técnico. Por que é que eliminaram o ensino básico? Um estudante que, antigamente, de 7ª classe a 10ª classe, ele entrava, bebia e ganhava experiência da 10ª classe ou no segundo, fazia o estudo. Mas agora é obrigado esse estudante a fazer 7ª, a fazer 8ª, 9ª, 10ª. E é formatado com história internacional. É formatado com biologia. É formatado com coisas fúteis que ele não vai fazer isso. Ele quer ser eletricista. Então ele entulhar com história. E chega na 10ª classe, ele fez 10ª classe.
já vai começar com o ensino técnico. Tudo aquilo que ele estudou é inútil. Mas por que continuamos assim? É por aí onde eu estava, o Capa Mauá. Nós precisamos orientar. O povo moçambicano, jovens moçambicanos, são fortes, são capazes, têm energia. Esse dilema de falta de emprego é uma questão de vontade. De quem? Dos nossos dirigentes. Porque o maior patrão dos serviços privados são os dirigentes, ou, entre outras palavras, é o nosso Estado, o governo. Significa que se preparam estudantes, né, para uma área. Olha, você não está interessado em história, está interessado em eletricidade. Meu amigo, trabalha eletricidade, orientação. Eu até admito que as pessoas estudem até 10ª classe, porque tem que ter uma noção geral. Por exemplo, até 10ª classe você entende da biologia humana como tal, né? Entende sobre o esqueleto humano, entre outras coisas, para não ser estranho, né? Depois vai a sua orientação. Significa que você vai dizer, eu estou na 10ª classe, agora eu quero seguir engenharia civil. Olha, meu amigo, não vai para a Universidade Eduardo Mondlane fazer engenharia civil agora com 10ª classe. Você vai ao instituto aprender, ser médio em construção civil. Depois é que vai à universidade fazer engenharia civil. Então, na tua ótica, 11ª, 12ª devia ser abolido. É que não serve para nada. Eu sinto-me indignado. Estás a ver um jornal, está a dizer que tem vaga de emprego, não é? 12ª classe, quer como técnico. Técnico de quê? É técnico do quê? Essa pessoa da 12ª, no seu ponto de vista, sabe o que senão ler e escrever? Às vezes, leitura e escrita... Vamos assumir que esse sabe ler e escrever, calcular, matemática, normal. Há um outro ponto. Todas as empresas nacionais exigem com que nós saibamos falar inglês. No nosso próprio país. No nosso próprio país. Afinal, qual é a nossa língua? No nosso próprio país. É muito mal. É muito mal quando te obrigam a falar o que você não... Afinal, o investidor não é obrigado normalmente a se habituar com aquilo que encontra no terreno. Isso, acho que o Presidente da República, já agora, com muito respeito à Sua Excelência, ele disse, é melhor que valorizemos nossas coisas. Não é... Ora, nós fechávamos projetos ou negócios aqui usando dólar norte-americano. Isto é, nós temos que comprar dólar para fechar business nosso. Ele disse, paremos disso. Quem quer fechar business conosco, venha comprar Metical. Vem nos dar dinheiro é Metical. Para valorizar o produto nacional. Agora, se nas línguas estamos a dizer que, olha, senhor, nós fomos colonizados pelos portugueses, agora não nos interessa português, você tem que nos colonizar de novo. O inglês. O inglês. Esse já está vindo nos colonizar, porque se você não sabe falar inglês, então, out. Porque me lembro que mês passado tive uma reunião de negócios com alguns investidores. Só que, já que o investidor era um britânico, naquela reunião, de moçambicanos para moçambicanos, éramos obrigados a falar em inglês. Que ele procure tradutor. Aquilo era um absurdo. Que ele procure tradutor. Não, até entende. Até entende. Até fala. Não, era moçambicanos para com moçambicanos. O investidor britânico não estava presente. Eram moçambicanos entre si. E que todos esses moçambicanos sabem falar perfeitamente português. Mas éramos obrigados a falar, a conversar em inglês. Ora, as pessoas, já agora para os nossos seguidores aqui, entre outras pessoas que podem estar aqui a nos julgar, não estamos a dizer isso porque temos medo de falar inglês. Eu, em particular, tenho noções básicas, tenho inglês médio, não é? Posso conversar um bocadinho em inglês. Mas não é justo onde você perde emprego porque não tem inglês no seu próprio país. No dia que eu pedir emprego na África do Sul, que me peçam inglês. No dia que eu pedir emprego nos Estados Unidos, que me peçam inglês. Mas aqui,
Eu quero falar português. E o próprio inglês é diferente. Um inglês profissional de obra é diferente do inglês de fala. Óbvio. O inglês comercial. Aquilo que se chama inglês profissional e prático e outro inglês que é, na verdade, Para considerações finais, o que gostaria que o público em geral mudasse como um jeito de comentário final? Já agora pedirmos perdão. Não nos esquecemos de Covid-19, não nos esquecemos de máscara, só que percebemos no vídeo anterior que a nossa interação foi muito difícil. No entanto, trouxemos isso, mas sabemos que temos Covid-19. E já agora continuamos a apelar aos nossos seguidores que previnam-se. O número está cada vez mais a explodir. Já viram na televisão que estão à espera de 20 milhões de pessoas ficarem doentes. Expectativa. Estão à espera de que nós fiquemos doentes pelo menos 20 milhões de pessoas. Então não vamos escapar. Bem que isso não podia ser dito, né? Eu acho que não devia ter sido dito que, olha, estamos à espera de 20 milhões. É como se estivéssemos à espera de um produto para distribuir, né? Okay. Mas, enfim, continua a se proteger para não fazer parte desses 20 milhões. Como nós somos 28, então pelo menos 8 vai ficar de fora. Que sejamos um desses de 8. Ou que tal envergonhar a pessoa que espera que nós fiquemos doentes e não ficarmos? Então, outra coisa em relação ao tema colocado hoje é que vamos continuar a trabalhar, nós vamos trabalhar, esperamos que as pessoas nos ajudem, as nossas instituições nos apoiem, não olhem como isto uma atividade absurda, é uma atividade que nós queremos despertar. Se ninguém não conseguir nos ouvir, nós, ou Capamaman já agora, nós temos dificuldade de ter acesso às entidades competentes para conversar. Se calhar isto vai chegando, até que alguém ouça aqui, olha, há 2 jovens interessados em ajudar, em dar pontos de vista. Essas nossas observações não são políticas, não são de críticas, não são de levantar poeira. Eu penso, né? Estamos a fazer um refresh e trabalharmos a ideia de é melhor trabalharmos, né? Eu até há pouco tempo, vou te dizer, há quem me admirou por me vir a trabalhar em umas atividades e disse, você faz isso? Eu sim. Já te vi na universidade, sim, faço isso tudo. Tudo é interessante. Então, muito obrigado e um abraço a todos, meus seguidores e minha família por aí. Obrigado. Acima de tudo, muito obrigado a vocês que nos seguem, a todos vocês que nos acompanham. Não deixe de se inscrever no nosso canal Ensinamento do Topógrafo. Dizer até o próximo vídeo. Como já